Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente falando um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos começando no livro 2º, ainda no capítulo Vida Espírita, o item 9, Comemoração dos Mortos, Funerais, a partir da questão 320, onde Kardec traz para nós, com o amparo da espiritualidade, reflexões sobre a nossa relação com como é que nós vamos trabalhar a nossa compreensão sobre esse momento, né, finados e a ida daqueles que a gente tem um carinho, que a gente sente, né, essa falta. Como é que o Espiritismo vai nos ajudar, através das reflexões do Livro dos Espíritos, a vivenciar esse momento de forma harmoniosa, que é a proposta do Espiritismo. E assim vamos pedir nesse momento o amparo aos Espíritos, aos bons Espíritos. Pai amado, Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, para que possamos, com o amparo de nossos guias e protetores espirituais, trazer o esclarecimento desses ensinamentos à luz da doutrina espírita. Que os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais possam também, juntamente conosco, permitir que esses ensinamentos toquem os nossos corações, para que possamos colocar em prática em nossas vidas, compreendendo a nossa relação com o mundo invisível. Que a Tua paz e que a Tua harmonia se faça presente durante todo esse estudo. Que assim seja. Então vamos começar a partir da pergunta 320. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade e são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Mesmo o espírito altamente evoluído, que se encontra nos planos superiores e que recebe dos que aqui ficam pensamentos de amor, sente algo que o deixa emocionado. Não uma emoção como nós conhecemos na Terra, mas um estado de alma de elevação. Se isso acontece com os espíritos superiores, imagine aqueles que ainda vibram na mesma condição que nós, não é? Então, quando os familiares se lembram daquele ente que já está no mundo espiritual, onde ele estiver, ele vai receber esse pensamento de amor, de afeição, não é? Que lhe alegra a alma, que lhe fortalece, que lhe encoraja. Se ele já está nos mundos felizes, isso gera uma alegria ainda maior. E se não está, essa vibração de amor, esse pensamento de amor, o ajuda a superar as dificuldades e muitas vezes é através desses pensamentos que vão à prece que faz com que eles percebam a condição que se encontram e que busquem uma transformação, que busquem uma condição melhor, não é? Então, lembrar daqueles que já foram é sempre bom quando a gente emite pensamentos de amor, quando a gente emite pensamentos que vão fortalecer e vão ajudá-los a seguir adiante. Pergunta 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre seus túmulos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento neste dia como nos outros. Então, a conexão com o mundo espiritual é pelo pensamento. Então, o pensamento dos familiares corta o espaço e chega aonde os entes queridos estiverem. E eles os atendam. Então, não é porque é dia de finados, mas é porque o pensamento está voltado para aquele irmão que já foi, não é? Portanto, orar pelos que partiram não precisa de uma data especial. Sempre que nos lembrarmos daqueles que já foram, que possamos elevar os nossos pensamentos aos céus, a Deus, e emitir vibrações amorosas para que eles possam ser ajudados nas suas necessidades, assim como possamos nos conectar com aqueles que partiram antes de nós e que já se encontram numa condição de mais equilíbrio, de mais
força interior, e assim também podem nos ajudar, nos amparando e nos intuindo, né? São nossos protetores espirituais. Então, esse intercâmbio com a espiritualidade maior, ele acontece, mas ele não tem data definida, esse ou aquele dia. Ele acontece sempre que a gente sentir o desejo. Portanto, precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, para que quando nós enviarmos os pensamentos ou recebermos, sejam os melhores pensamentos que possam nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Quanto a eles se prepararem para receber aqueles que os visitam, né? Com certeza, no dia de finados, por ter um maior número de pessoas concentrando o pensamento, esse pensa chegar de uma forma mais invasiva, de forma mais eficaz. Alguns espíritos, de acordo com o seu grau, compreendem e as suas crenças, não é? Precisam sim se preparar e esperar, não é? Tanto que relatos de irmãos que se entristecem por estarem lá, já desencarnados, mas sem a compreensão de que já estão desencarnados, esperando a visita, e essa visita não chega, não é? Então vai depender muito do grau evolutivo de cada espírito, mas aqueles irmãos que já compreenderam os propósitos da vida terrena, que se encontram no mundo espiritual, numa condição mais elevada, não, eles não há nenhuma preparação. Se eles são chamados e, pela permissão de Deus, eles se manifestam, né? Simples assim. Não tem data, nem dia, nem hora. É uma comunicação feita pelo pensamento. 321A. É para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Dia de finados, com certeza, é um dia especial para lembrar aqueles que se forem, mas sem tristeza e sem choro, e com muito amor no coração, porque é o amor que vai proporcionar a oportunidade de sentir a presença e de emanar esse sentimento, e esse sentimento ser transformado em energia para ajudar aqueles irmãos que se encontram ainda em sofrimento. Mas isso não deve ser feito unicamente no dia de finados. A gente deve ter essa preocupação, esse comprometimento com aqueles que já foram, em orar e estar sempre emitindo essa vibração de amor. 321b. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela pela qual eram conhecidos em vida. Os espíritos, independente do dia em que eles compareçam, se eles quiserem se fazer reconhecer, eles vão sempre aparecer de forma que esteja na nossa lembrança. Então, provavelmente, essa é a forma da última encarnação, da encarnação em que eles viveram conosco. Então, aquele irmão quer ser reconhecido, ele vai aparecer com a imagem, com a presença que ele tinha enquanto encarnado, para que ele possa ser reconhecido. Porque se ele buscar uma outra possibilidade, já que é um ser reencarnante, ele pode não ser reconhecido. E como ele quer ser reconhecido, ele vai ser apresentado da forma como ele poderia ser conhecido em vida. 322. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem, apesar disso, e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Pois é, Dia dos Finados é um dia em que se acostumou, né? A tradição diz que é o dia dedicado aos mortos. Então, é um dia em que as famílias se organizam e vão ao cemitério visitar seus mortos. Só que à medida que a humanidade vai evoluindo e vai compreendendo a morte de uma forma diferente,
Muitos não vão mais, sabem que não precisam ir ao cemitério, não precisam sair de casa. Basta elevar o pensamento, emitir as emanações de amor e elas serão entregues ou serão conectadas aos irmãos que já partiram, aonde eles estiveram. Entretanto, nesse dia há um movimento muito grande nos cemitérios, não é? Espíritos se encontram, de acordo com o seu grau evolutivo, ali até se manifestam com o sofrimento, com o remorso e com toda aquela energia que eles tinham enquanto estavam encarnados, não é? Agora, para nós espíritas, que compreendemos que a morte é uma passagem e que a morte não acaba com a vida, ir ao cemitério e cultuar aquele irmão que está ali vai um pouco de encontro ao que nós já compreendemos, não é? Então, que possamos fazer o melhor uso desse dinheiro no lugar de comprar flores e fazer todas as homenagens materiais, que possamos atender aos necessitados em homenagem aos nossos parentes que já partiram. E assim nós estaremos também ajudando e sendo ajudados. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização deste fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Então, a visitação ao túmulo, a visitação ao cemitério é uma tradição, é um culto exterior. A orientação que Jesus nos dava era o quê? Que a prece deveria ser feita sozinho, no seu quarto, uma conversa você e Deus. E ainda, então, a orientação é essa. A prece é um instrumento que nos liga ao alto, é um instrumento que nos ajuda e que nos fortalece. E essa prece sentida, a prece feita com amor, e é a prece feita com discrição. Então, o que realmente importa não é o lugar onde nós estamos, mas a forma, a maneira como nós nos conectamos com aqueles que já partiram, que partiram antes de nós e que muitos estão ali precisando das nossas preces, pois é através dessa energia de amor emitida nas preces que eles são ajudados na espiritualidade. E aí nós aprendemos com a doutrina dos espíritos que depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Então a morte ela não termina com a vida, nem nos separa eternamente dos nossos entes queridos. E o pensamento é o veículo pelo qual nós podemos estar em contato com aqueles que foram entre nós. Que a gente possa se fortalecer na compreensão desse ensinamento e estar sempre vibrando no amor, na compreensão, na tolerância, no perdão, para que essas energias envolvam todos aqueles que já foram e que a gente também possa receber de volta daqueles irmãos que já estão numa condição melhor do que nós, essas mesmas energias nos fortalecendo e nos encorajando para continuarmos aqui, enquanto encarnados, a nossa caminhada. E agora, encerrando o estudo dessa noite e agradecendo os irmãos que vêm nos acompanhando nas redes sociais, também dizendo que continuamos com os nossos estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho e as palestras públicas pelas redes sociais enquanto durar a pandemia. Já estamos fazendo presencial o estudo na segunda-feira, às 19 horas, na nossa casa, alternando, uma semana o Livro dos Espíritos, na outra o Evangelho, e o estudo aos sábados, às 16 horas, também presencial, do livro Laços de Afeto, para os irmãos que quiserem nos conhecer na nossa nova sede, sempre dentro dos protocolos de distanciamento social, não é? E com a clareza de que a morte
em cima do estudo dessa noite, não é? Lembrando que a morte é uma passagem, não é? É um momento em que nós deixamos esse corpo, voltamos à vida espiritual e depois viremos novamente, sempre nessa compreensão de que a vida continua, não é? E que existe vida após essa passagem. Que os irmãos possam se sentir abraçados por nós que fazemos o despertar da consciência e que possam nos acompanhar na prece. E agradecemos ao Mestre por essa oportunidade. Que essas reflexões sobre a compreensão de como nós tratarmos aqueles irmãos que foram antes de nós, mas que nós sabemos que não perdemos o contato, que pelas nossas afinidades, pelos sentimentos sinceros que nutrimos uns pelos outros, ainda continuamos sentindo a presença deles em nossas vidas e nos influenciando, nos ajudando na nossa caminhada. Que possamos sempre emitir sentimentos de amor, de paz, de fortalecimento, para que esses irmãos possam continuar também no seu progresso espiritual, lá no mundo espiritual onde se encontram. E que aqui possamos cumprir a nossa parte até o dia em que também seremos chamados à nossa verdadeira paz. Que a tua paz e a tua harmonia esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.